Hoje o tema que Deus colocou no meu coração é adoração além do púlpito. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje. Quero ler um versículo com vocês, mas antes eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nesta manhã traga uma revelação, um discernimento, uma palavra revelada para nós, para que nós possamos desfrutar, Senhor, de uma verdadeira adoração em que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Diante de um contexto tão conturbado no mundo de ativismo, tantas cobranças, Senhor, tantas lutas internas, lutas malignas, demoníacas, a adoração é a arma mais poderosa para vencermos todo o poder demoníaco das trevas. E nós invocamos essa presença do Espírito Santo neste lugar através de uma revelação, Pai, da palavra. Que o Senhor venha ao nosso encontro e traga a nós esse discernimento de uma adoração do secreto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Diga à pessoa que está ao seu lado assim: prepare-se para algo na sua vida nesta manhã. Você crê que Deus... Obrigado, viu, querido? Eu creio que Deus tem algo diferente para nós hoje. Eu quero falar sobre essa adoração além do púlpito, além de nós estarmos aqui com uma banda, com uma música e vivermos uma vida, queridos, em nossa casa, vivermos uma vida cristã, uma vida com o Senhor em todo lugar que nós estamos. Às vezes nós chegamos na igreja, né, no templo, e a gente, sei lá, se veste com uma roupa de santidade, e aqui é fácil a gente adorar, é fácil a gente expressar alguma coisa, mas eu quero falar um pouco sobre uma adoração que vai além disso, uma adoração que nos envolve no mercado, nos envolve na farmácia, nos envolve no trabalho, uma adoração, uma vida com Deus em qualquer lugar. E eu quero ler um versículo em duas versões nessa manhã. A primeira versão está na NVT, que é a nova versão transformadora, uma versão contemporânea, atualizada, em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai aparecer aqui, vocês acompanham comigo. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é de fato a maneira apropriada de adorá-lo. Olha que lindo essa versão, né? Nós conhecemos esse versículo, todos aqui conhecem. Quando, se seguirmos o versículo 2, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, onde diz assim, que nós devemos fazer a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Mas no versículo 1, o Senhor, através do apóstolo Paulo, está chamando a nossa atenção, dizendo que, você percebe que Paulo, ele não faz um convite, ele faz uma súplica. Ele diz: portanto, irmãos, eu suplico-lhes, eu imploro, por favor. É como se ele estivesse assim, ajoelhando aos pés dos irmãos da igreja de Roma, os irmãos que moravam ali em Roma, e fazendo um apelo, sabe, com toda a intensidade. Eu suplico que vocês entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele tem feito por vocês, por nós. Ou seja, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, rendido, do tipo que Deus considera agradável. E aí ele diz assim: porque essa de fato é a maneira apropriada de adorá-lo. Ou seja, uma entrega total, uma entrega por completo. Uma outra versão um pouquinho mais ainda contemporânea, na versão NTLH, que é a versão nova tradução linguagem de hoje. Olha só o que diz:
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Veja que nós estamos falando da adoração nos dois contextos. Um diz, esta é a maneira apropriada de adorá-lo, e aqui ele diz, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vocês percebem, o contexto é o mesmo, claro, a súplica de Paulo, pela misericórdia de Deus, ele dizendo que vocês ofereçam-se, nesta última versão diz, completamente, por inteiro, sem reservas. Não é só em algum momento da nossa vida, mas em todos os momentos, completamente. Se a gente fosse levar isso para a nossa vida, queridos, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, esse completamente envolve a nossa casa, envolve o nosso trabalho, envolve o nosso dia a dia. É a gente levantar, tomar um café, sentar à mesa, tudo. E nesta manhã, meu desejo assim é que haja um despertar em nós para vivermos uma adoração que ultrapassa os limites do púlpito, do palco, da liturgia, daquilo que nós às vezes aparentemente aprendemos o que é adoração, porque a verdadeira adoração, ela é um estilo de vida, é uma entrega diária, é uma missão contínua, não tem fim, que nasce do coração e expressa-se através de atitudes. Adoração expressa-se em atitudes, decisões, testemunhos, ou seja, não é apenas algo que acontece num domingo, num culto, numa reunião, numa célula. Não é algo que acontece apenas no som de uma banda, ou sob luzes, ou sob fumaça de um culto, mas é uma resposta radical ao amor de Deus. A adorar, queridos, a Deus é responder a Deus de uma forma radical, completamente, como diz esses versículos que nós lemos. E às vezes, diante de um contexto que nós vivemos nos dias atuais, qual a importância de nós permanecermos com o nosso coração sempre adorando a Deus? A importância, queridos, é que quando há uma conexão com o Senhor, um coração entregue ao Senhor, Deus, Ele se manifesta na nossa vida de uma forma plena. Quando não há reserva em nós, também não há reserva no coração de Deus. Quando nós nos entregamos por completo, Deus também se entrega a nós. Hoje, quando nós falamos de adoração, muita gente já imagina, como eu disse, às vezes uma banda tocando. Quando se fala de adoração, as pessoas imaginam gente assim, de olho fechado, com as mãos levantadas, braços erguidos, lágrimas rolando. E sim, claro, tudo isso faz parte da adoração. É o momento, envolve a adoração. Mas a adoração não é uma vibe do culto. Não é um momento do culto. A adoração real vai além de um púlpito. A adoração real vai além de um lugar onde nós estamos reunidos. A adoração, ela começa no lugar secreto, de intimidade. E aí ela continua no nosso dia a dia, ela continua no nosso trabalho, ela continua transbordando nas nossas decisões que nós precisamos tomar todos os dias. Eu tenho que vender um carro. Você pode adorar a Deus vendendo um carro. Como? Sendo fiel no que você está fazendo, sendo justo no que você está fazendo. Às vezes a gente vai vender um imóvel, um carro, e a gente é injusto com alguém,
nós não estamos adorando a Deus naquele momento. Então, queridos, a adoração, ela continua, ela começa no nosso dia a dia, no lugar secreto, e ela vai se estendendo no dia a dia. Ela vai se estendendo da forma como, por exemplo, nós tratamos as pessoas. Será que como nós tratamos as pessoas é uma forma de nós adorarmos a Deus? O que vocês acham? Claro. A forma de nós tratarmos alguém é uma forma de nós adorarmos a Deus, de nós engrandecermos a Deus, da forma como nós olhamos para as pessoas, tratamos as pessoas, cuidamos das pessoas, nós estamos adorando a Deus através desses tratos, através desse compartilhar, Então, um marido, esposa, filhos, todo momento dentro de casa, nós podemos estar adorando a Deus através das nossas decisões, das nossas atitudes. Neste domingo, hoje, eu entendo que Deus, Ele quer nos lembrar, queridos, que adorar é viver de um jeito que revela quem Ele é. Não é o que nós somos, o que nós fazemos, mas é quem Ele é. E para isso não basta apenas só a gente cantar. Não basta apenas a gente abrir os nossos lábios e fazer algumas declarações. É preciso ir além. É preciso se entregar. É preciso se prostrar, é preciso se render a Deus. E quando nós entendemos que a adoração vai além de um momento, nós percebemos que ela exige mais do que uma emoção. Quando a adoração vai além deste momento, a gente vai perceber que não é só um choro, uma lágrima, exige um posicionamento. Aliás, eu diria que eu acho que essa palavra, esse momento, é o clímax dessa mensagem. Se não houver um posicionamento, nós nunca adoraremos a Deus a partir do secreto. Porque o secreto ali começa, aqui é importante, lá em nossa casa é importante, um momentinho seu com Deus é importante. Mas se não houver um posicionamento a partir desse lugar, nós não vamos adorar a Deus. Por exemplo, uma mentira, um negócio que nós fazemos às vezes, que não deveria ser feito, uma maneira de lidar com alguém incorreta, tratar alguém de uma forma rude, tudo isso são maneiras que nós não adoramos a Deus, não engrandecemos a Deus. E quando nós entendemos esse posicionamento e nos posicionamos de fato, nós não estamos falando apenas de algo que se expressa com palavras, com canções, mas de uma vida inteira colocada no altar. Adoramos a Deus dentro da nossa casa, adoramos a Deus com os nossos filhos, adoramos a Deus fazendo um bolo, adoramos a Deus lavando louça, adoramos a Deus limpando uma casa, adoramos a Deus sentados com alguém, conversando, discipulando, adoramos a Deus no momento de discipulado. E também todos esses momentos que eu citei, nós podemos usar eles para não adorar a Deus. Às vezes a gente vai sentar com alguém, tomar um café, e ao invés de adorar a Deus, a gente começa a murmurar, criticar, falar mal de alguém. Então, por isso, hoje, a partir de hoje, queridos, eu gostaria assim que nós pudéssemos refletir juntos sobre algumas verdades essenciais que nos ajudam ou vão nos ajudar a viver uma adoração além desse lugar, além de um púlpito, começando por algo fundamental. Eu quero citar algumas. Primeira, adoração não é um cargo, é uma entrega. Adoração não é uma função, não é um cargo. Para a gente entender que a adoração precisa ir além desse púlpito, além de um lugar
nós precisamos entender que a adoração está muito mais além do que isso. Adorar a Deus não é pegar um contrabaixo, uma batera, um teclado, uma guitarra, um microfone. Vai muito mais do que isso. Muitos às vezes associam a adoração a uma função de quem canta, a uma função de quem prega, como que se o microfone fosse sinônimo de intimidade com Deus. Peguei o microfone e me tornei mais santo. Sentei na bateria, agora eu sou santo. Peguei um instrumento, agora vou adorar. Não. Adoração de Romanos 12:1, como nós lemos, não tem nada a ver com um crachá. Não tem nada a ver com uma escala. Se eu estou escalado naquele mês, naquele dia, super legal, eu sou mais santo. Se eu não estou escalado, não tem nada a ver com isso. A gente percebe, queridos, que a adoração não é uma função. A adoração é uma identidade. Nós precisamos ter uma identidade. Eu sou um adorador. Adoração é se entregar corpo inteiro. Tudo o que você é. Paulo, ele diz assim: ofereça os vossos corpos inteiramente como sacrifício vivo. Isso não tem nada a ver com palco. Isso não tem nada a ver com púlpito. Isso tem a ver com coração, com identidade, com entrega. Adorar não é estar no centro de um culto, mas é colocar Jesus no centro da nossa vida. Isso é adoração. Um empresário, por exemplo, ele pode estar adorando lá no seu trabalho com integridade, sendo fiel nos seus negócios. Como também um empresário, ele pode estar sendo infiel nos seus negócios. Eu acho que a outra vai ser melhor do que essa. Essa aqui tá me dando mais trabalho do que a outra. Não sei se enfim. Um jovem, por exemplo, ele pode adorar a Deus como? Com a sua pureza, com a sua santidade. Desculpa, filho, obrigado, viu? Um jovem, ele pode estar adorando a Deus quando ele permanece santo. A Bíblia diz: como observará o jovem santo, puro em seu caminho? Observando a sua palavra. Às vezes nós percebemos uma mãe, ela pode adorar com seu serviço. Existem tantos exemplos práticos, queridos, de adoração, como esse que eu acabei de citar. Um empresário que age com integridade, ele está adorando. Um jovem que diz não ao pecado, por amor a Deus, se mantendo puro, ele está adorando. Uma mãe que serve com amor, cuidando da sua casa, limpando a casa, ela está adorando. Um funcionário que honra o seu trabalho, entra na hora certa, sai na hora certa, trabalha certinho, ele está adorando. Ou seja, quando um estudante, por exemplo, ele faz as coisas com excelência nos seus estudos, ele está adorando. Existem tantos momentos, porque adoração não é um cargo, adoração não é uma função, adoração é uma total entrega. Total entrega. Adoração é quando a nossa vida está no altar. A segunda coisa que nós podemos, que é essencial para nós, queridos, uma verdade essencial, que a adoração é além do púlpito, é que o culto começa quando o culto acaba. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido. Por que aprendido? Tenho alguns anos de vida cristã. E eu percebo que o culto começa exatamente quando ele acaba. Eu já tive uma ocasião, queridos, que eu acabei o culto. Nós morávamos em Americana. Eu entrei dentro do carro. Meu carro virou um campo de guerra. Comecei a brigar com a Priscila, minha filhinha pequena no banco de trás.
E eu fui para casa e eu fui pensando, disse, que valeu o culto de hoje? Fiquei lá o culto todinho, 2 horas lá. Entrei no carro, campo de guerra. Por isso que eu disse, eu tenho aprendido que o culto começa quando o culto acaba. Essa é uma maneira importante da gente entender, queridos, que nós estamos numa guerra todos os dias. Uma guerra diária. A maior parte da vida cristã, ela acontece fora desse lugar. Ela acontece fora do templo. Quantas horas você passa por semana aqui dentro? Se eu não me engano, acho que a semana, 7 dias, tem 146 horas, 144, eu não lembro agora. Quantas horas nós passamos aqui dentro do templo? O verdadeiro culto, ele não termina no amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. O culto não termina aqui. Na verdade, ele começa na saída daquela porta. Porque diz Paulo que nós devemos oferecer o nosso culto racional, vivo, santo e agradável a Deus, completamente, tempo todo. Não é aqui, é a partir daqui. Para ver, queridos, como que às vezes nós temos entendido o que era viver uma vida cristã ou uma adoração de uma forma equivocada. Adoração além do púlpito é viver na presença de Deus de segunda-feira, lá no trânsito. Viver no WhatsApp, todos os dias lá. Isso aqui, a adoração nas redes sociais, o que nós estamos vendo, o que nós estamos, às vezes que nós estamos lá, Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor. Isso aqui está tão entranhado dentro da nossa mente, são tantas distrações, que às vezes nós estamos, e nós podemos estar não adorando a Deus através disso. Uma vida além do púlpito é a gente viver lá na fila do mercado, comprando as coisas, e mostrar para as pessoas, e as pessoas verem em nós algo diferente. Aquilo, sua vida ali pode ser um meio de adorar a Deus, ou um meio de escandalizar a Deus. É a gente ser fiel nas pequenas coisas, no dia a dia, é manter um coração no altar mesmo quando ninguém está vendo. E esse é um segredo. Aqui é tranquilo, aqui é fácil, todo mundo está olhando para a gente, né? A gente está tranquilo, a gente está... Mas, além desse lugar, queridos, isso é adoração. Por isso, o que nós fazemos com a palavra de Deus aqui fora do culto, é o que define a nossa adoração verdadeira. O que nós fazemos lá no dia a dia, é o que define como o nosso coração está. Talvez esse seria um termômetro muito bom para que cada um de nós pudéssemos, nesta manhã, medir a nossa adoração, ou o nosso santômetro, quanto nós estamos santos ou não, se nós estamos bem na fita ou não diante de Deus, não diante das pessoas, não diante dos homens, mas diante de Deus. Adorar além do púlpito, quer dizer, a gente servir em casa com o mesmo fervor que a gente ministra aqui no altar. Meu Deus, imagina, né? Meu Deus, não sei, vocês não ficam bravos comigo não, mas eu vou usar um casal agora, o Gabriel e a Rebeca. A Rebeca está aí? Não está? Está lá fora. Eu vi hoje de manhã a Rebeca aqui, ela estava quebrantada, se rendendo, chorando, lágrimas escorrendo nos olhos. Mas imagina, Gabriel aqui de um lado, a esposa do outro, quem não sabe eles são casados.
adoram, que lindo, que bonito, né? Aqui no meio estava a Nath, servindo aqui, o marido dela está servindo hoje no OBS, está transmitindo todo esse culto para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Imagina esses dois casais que estão sendo vistos por nós, estamos vendo eles, estamos olhando para eles, que lindo, que bonito, estão se expressando, estão adorando a Deus, estão se quebrantando. Aí, termina o culto, entra no carro, já chega em casa em pé de guerra, passa a semana brigando um com o outro, cancelado isso em nome de Jesus, viu, queridos? Só estou aqui usando como exemplo, imagina, como que eles vão ser vistos diante de nós? Ótimo, bonito, lindo, maravilhoso. E diante de Deus? Que é o que mais importa. E diante do Pai, diante do Senhor, como que o Senhor vai olhar para eles, lá na casa deles, no dia a dia, brigando, em pé de guerra? Isso não é adoração, queridos. Por isso que vai muito mais além do que esse momento. Uma vida cristã vai muito mais além do que esse púlpito, do que estar num templo. E hoje é muito fácil, existem muitos lugares que as pessoas se escondem em meio às pessoas. E eu não estou falando só de igrejas megas, grandes, onde normalmente é mais fácil ainda as pessoas se esconderem, onde entram, ninguém vê, sentam, saem, ninguém conhece. Como também aqui entre nós, uma igreja menor, que muitas vezes as pessoas, ninguém conhece o nosso coração a não ser Deus. Nós podemos entrar neste lugar, viver o nosso dia aqui, o nosso tempo aqui, mostrando, como eu disse, lágrimas, choro, lindo, e viver durante a semana diferente. Desonrando a Deus no trânsito, desonrando a Deus nas redes sociais, desonrando a Deus no WhatsApp, viver segunda a sábado com um temor, e no domingo um temor maior. No domingo é mais santo, mas de segunda a sábado de uma forma um pouco diferente. O púlpito, quer dizer, é apenas um início. A vida é um verdadeiro palco da adoração. Eu diria que o púlpito da adoração é a nossa vida. O púlpito da adoração é o nosso dia a dia. O púlpito da adoração é nosso trabalho, é a nossa casa, é o nosso local de contato com as pessoas. O púlpito do nosso trabalho é as redes sociais. É ali sim que nós vamos mostrar de verdade o nosso coração diante de Deus, quem nós somos. Quem adora além do púlpito entende que toda a vida é o culto. A vida inteira é um culto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele implora, ele diz, pelo amor de Deus, eu suplico que vocês se entreguem por inteiro os vossos corpos em sacrifício vivo. Quem só adora, queridos, aqui no culto, ainda não entendeu o que é um culto. Temos que ir além. Terceira maneira essencial de entendermos que a adoração vai além do púlpito, não confunda a adoração com performance. Esse é o terceiro ponto nesta manhã. Não confundir a adoração com performance. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração em que se valoriza muito o visual dos cultos. Se valoriza muito luzes, se valoriza muito sons, fumaça, presença de palco, se valoriza muito as expressões artísticas. A gente percebe, vivemos numa geração assim. Isso não é errado. Não estou aqui julgando ou dizendo que isso é errado. Isso pode até ser uma bênção, mas não pode ser ou não pode substituir o essencial. Isso não é o essencial.
Isso não é o importante. Não é. Nós, queridos, percebemos que quando a forma, ela supra, ela abafa a essência, nós deixamos de ser adoradores para nos tornar performes. Olha que interessante. E eu vejo isso acontecendo em muitos lugares hoje. A forma, tudo isso que eu citei, acaba abafando a essência. E aí as pessoas fazem movidas por isso, e não por algo interno que vem de Deus como uma expressão de adorar. Elas são movidas por, tipo, se acabar o som, acaba a unção. Se acabar a luz, não tem unção. Se não tiver fumaça, não tem unção. Acaba tudo, a pessoa perde o brilho, parece que ela não tem mais. E não, nós não podemos deixar essas performances suprir a essência do nosso coração. Vocês imaginam, no tempo de Jesus, Jesus ele não procurava por artistas. Ele também não precisava dessas coisas para ensinar. A Bíblia diz que ele procurava adoradores. João 4,34 comenta sobre a mulher samaritana que chega num poço e ele ensina aquela mulher ali dizendo que os verdadeiros adoradores deveriam adorar o Pai em espírito e em verdade. A gente percebe que essa mulher, a princípio parecia que ela achava que a adoração era sobre um lugar ou sobre uma forma. E Jesus mostrou para ela que a adoração é sobre espírito, é sobre verdade, é sobre uma essência. Não é sobre a performance, sobre as coisas em volta, é aquilo que sai de dentro. E ele diz, os que adoram o Pai, adoram em espírito e em verdade. Lá em Jerusalém, todos eles deveriam adorar olhando prostrado para a cidade de Jerusalém. Eles viam aonde estava, pelo norte, sul, leste, enfim, onde eles estavam, todos tinham que se prostrar para Jerusalém para adorar ao Senhor. E Jesus chega dizendo assim, não se trata de performance. Performance emociona as pessoas, claro. A adoração em verdade move o coração de Deus. Amém? A performance não move o coração de Deus, irmã Dinalva. As luzes, as coisas, a beleza não move o coração de Deus. Imaginem, queridos, hoje, se a gente chega aqui e a gente desliga tudo isso aqui, e a gente continua adorando da mesma forma, vocês acham que por ter desligado, Deus deixou de ser adorado? Deus não está nem aí. Se tem luz, se não tem luz, Deus não está nem preocupado com nada disso. Deus está preocupado com a essência que sai daqui de dentro de nós. Por isso que nós temos que entender, não confundir a adoração com essas coisas. Então o que eu quero dizer com isso? Você chegou aqui, irmão, vai para o trono. Ah, mas hoje não tem luz, hoje acabou a energia, hoje... vai para o trono. Ah, hoje, irmão, eu vim de uma geração que a gente não tinha quase nada disso, a gente ficava no chão. Desculpa o que eu vou dizer aqui, mas eu vivi muito isso, a gente deitava assim, a gente misturava lágrima, baba com tudo, babava, chorava, era um negócio, lamecava no chão, saía era uma poça ali, um lugar ali, era gente rendida, chorando, se arrependendo, se quebrantando. Eu participei de cultos, que o nosso culto demorava 4 horas e meia, 5 horas e meia. O culto começava às 5h30, terminava 11 horas da noite. Pastora Priscila está aqui. Quantos cultos desses nós participamos? Quantos? Gente, na hora que está ali jogado, você vai lá, está preocupado se tem luz, se tem fumaça, se tem... Você não quer nem saber. Você quer a presença de Deus. Deus não fica procurando apresentações. Deus, Ele procura corações.
Na hora que nós estamos aqui, queridos, aí às vezes a gente fica meio preocupado assim, puxa, o irmão ali está levantando a perna, meu Deus, que coisa esquisita. O outro ali está levantando o braço, o outro está aplaudindo. Eu não estou nem aí que o outro está fazendo, não está fazendo. O importante é que Deus esteja encontrando o meu coração naquele momento. Hoje eu cheguei aqui no templo, normalmente começa o louvor, eu me expresso, eu danço, e eu me ajoelho e tudo. Hoje eu cheguei, como eu disse ainda há pouco, por causa da viagem, estava com tanta dor, estou com dor. Eu não consegui nem ficar de pé, eu sentei ali na cadeira, fiquei ali sentadinho quase o tempo todo. Será que Deus recebeu minha adoração hoje? Só porque eu não fiquei expressando, fiquei sentadinho. A adoração, queridos, além do púlpito, é quando a nossa vida ela tem coerência entre o que nós cantamos e o que nós vivemos. Isso é adoração. O que eu canto e eu vivo tem que bater. Se não bater, não é adoração. Aí eu canto um negócio aqui e vivo um outro negócio ali. Opa, que negócio é esse? Estranho, não é? Outra maneira, queridos, da gente entender que a adoração vai além desse púlpito, é que a adoração não começa com música. A adoração começa com entrega. Resumindo, não precisa da música, precisa de um coração entregue. Como eu disse, Romanos 12:1, ele não nos ensina ali que tem que ter uma voz afinada, que tem que ter um bom canto, mas um coração quebrantado. Você pode, como eu disse, estar lavando louça, dirigindo, estudando e ali mesmo adorando com a sua vida, nos seus pensamentos, no seu comportamento, ou seja, a sua vida inteira é um ato de adoração. Porque a adoração real é quando a presença de Deus governa o estilo da nossa vida. Isso é adoração. Outra maneira de nós adorarmos além desse púlpito, queridos, é que a adoração é uma resposta e não uma performance. A adoração é uma resposta. Resposta que Paulo diz assim: por causa de tudo o que ele fez por vocês. Nós devemos adorar a Deus por tudo o que ele fez por nós. É uma resposta. Eu respondo a Deus. A verdadeira adoração, queridos, ela nasce da revelação da cruz, de quem é Jesus na nossa vida. Eu vou repetir isso, eu acho isso muito interessante, muito importante. A verdadeira adoração, ela nasce da revelação da cruz. Quando nós entendemos quem Cristo é na nossa vida, ou seja, quanto mais você entende o amor de Deus, mais deseja entregar tudo a Ele. Mais. Quem entende a graça, responde com a entrega. Quem entende o que Deus fez, responde fazendo. Não fica parado. A adoração verdadeira, queridos, ela não nasce de uma obrigação, que eu tenho que fazer, mas nasce da gratidão por aquilo que Deus já fez por minha vida. Ou seja, a adoração não é uma cobrança, é gratidão viva. Eu agradeço a Deus adorando. Outra maneira de nós, essencial, de entendermos que a adoração é além do púlpito, é que a adoração verdadeira transforma. Uma adoração verdadeira, ela muda a nossa vida, queridos. Ou seja, uma adoração real nunca nos deixa ou nos deixará iguais. Alguma coisa muda quando nós temos um coração adorador. Não tem como. O verdadeiro adorador, ele não sai da presença de Deus da mesma forma como ele entrou. Ele simplesmente, queridos, ele sai dali moldado. Ele sai dali quebrantado, ele sai restaurado, porque ele teve um encontro. A adoração transforma nossas vidas. É impossível uma pessoa adorar a Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como. Tomé, nós estamos falando muito sobre este mês de Tomé. Tomé era um homem que, ao ter um encontro com um Cristo ressurreto, ele fez uma declaração. Qual foi?
Senhor meu, Deus meu. Depois que ele adorou o Senhor, que os olhos dele se abriu, ele viu a glória de Deus, a dúvida dele foi vencida pela presença, e a resposta dele foi o quê? Adoração. Adoração. Quem adora de verdade é moldado. Quem adora de verdade, queridos, é transformado, porque a adoração quebra o orgulho. A adoração cura feridas. A adoração alinha propósitos. Amém? Uma pessoa que adora, normalmente o orgulho não se manifesta na vida dela. Uma pessoa, uma adoradora, queridos, ela é uma pessoa curada emocionalmente. Uma pessoa adoradora, normalmente os propósitos da vida dela estão alinhados com os propósitos de Deus. Se você quer ser transformado, comece adorando de verdade. Se entregue de verdade, tire os olhos de si mesmo, tire os olhos, queridos, de nós e fixe ele em Cristo. Como eu disse, a adoração alinha o nosso coração. Se você quer alinhar a sua vida com o propósito de Deus, adore mais, renda-se a Ele. Ele reorienta a nossa identidade. Se às vezes a gente fica sem saber quem eu sou, meio que aquela crise existencial, por que eu nasci, de onde eu vim, será que eu nasci ou fui botado, né? Da onde, meu Deus, como... Não, quando você adora, Ele reorienta a sua identidade, ou seja, Ele nos tira do centro e coloca Cristo no trono. Outra maneira, queridos, de entendermos que a adoração vai além desse púlpito, é que um adorador, ele influencia mais com a vida do que com as palavras. Quando nós adoramos além desse lugar, nós influenciamos mais com o nosso estilo de vida do que com o que nós falamos. Nossos gestos, nossas atitudes falam muito mais alto. Como aquela mulher, Maria, que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Ela não precisou dizer nada, uma atitude disse tudo para Jesus, o que o coração dela estava fazendo. Só. O perfume encheu a casa, ela adorou com perfume, lavou os pés de Jesus. Você vê isso. Davi, a gente percebe que ele dançou, ele chorou, ele viveu, ele adorou com danças, com lágrimas, com decisões. Palavras poucas, mas com as atitudes de Davi. Citei há pouco Tomé, ele declarou com paixão, ele deu um grito, ele chorou, Senhor meu, Deus meu. Expressões, se prostrou diante de Deus. A Bíblia diz que Isaías, ao ver a glória de Deus, o que foi que Isaías fez? Eis-me aqui, Senhor. As decisões, as atitudes deles falaram muito mais do que as palavras, porque quem adora impacta. Quem adora, onde está, não tem como não ser visto. Quem vive rendido, queridos, contagia. A adoração é autêntica, é contagiante. Como foi cantado, é radiante. Você pode não ter um microfone, mas tem influência, porque é um adorador. Gente que vive, queridos, com temor, com gratidão, com generosidade, com certeza influencia. Amém? E eu quero terminar dizendo o seguinte, a última maneira que eu separei nesta manhã, para a gente dizer que quem adora além do púlpito, é que a adoração verdadeira sempre nos leva à missão. Eu quero daqui a pouco mostrar um vídeo para vocês, queridos, e pedir assim orientação a vocês. Orientação não, orações a vocês. A verdadeira adoração, ela nos leva à missão, ou seja, ela nos tira das quatro paredes. Um adorador, ele não consegue ficar parado. A adoração que apenas se emociona, mas não se movimenta, é incompleta. Eu vou repetir isso porque eu creio ser muito importante, porque nós estamos no ano do movimento. É um ano que Deus está nos levando a sair das quatro paredes. Um adorador, ele não consegue ficar só dentro de quatro paredes. Um adorador, ele precisa exercer essa adoração
fazendo com que a missão se cumpra através da sua vida. Porque muitas vezes, queridos, nós adoramos, apenas nos emocionamos, mas nós não nos movimentamos. Se nós adoramos, nos emocionamos e não nos movimentamos, essa adoração ainda está incompleta. Ela ainda não está completa nas nossas vidas, porque um adorador, ele não consegue ficar assim. Quando Jesus ele chegou para a mulher samaritana e disse para ela que os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade, o que foi que aquela mulher fez? Ficou sentada ali no poço a vida inteira? Ela saiu do poço e foi aonde? Na cidade, na circunvizinhança, anunciar o reino de Deus imediatamente. Deus disse, você é uma adoradora? Sou, então vai fazer. E ela foi. Eu vou repetir, queridos, de uma outra forma para vocês entenderem isso que eu acabei de dizer. O que eu disse? Que se nós adoramos, apenas nos emocionamos e não nos movimentamos, nós estamos incompletos. De uma outra forma, eu vou dizer que não há adorador verdadeiro que fique parado. Não tem como. Quando Isaías viu a glória de Deus, que ele adorou o Senhor, imediatamente a resposta dele foi o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Envia-me a mim. Quero cumprir o meu propósito, o meu chamado. A mulher samaritana, como eu citei, foi cumprir o chamado. Tomé, ele adorou. A Bíblia diz que Tomé foi a toda a Índia pregar o Evangelho. Quando a adoração é real, queridos, essa adoração nos tira desse templo, do lugar onde nós nos reunimos e nos envia ao mundo. Ela nos chama para viver e anunciar o reino de Deus com paixão, com coragem, porque quem adora, serve. Quem adora, se dispõe. Quem adora, perdoa. Quem adora, evangeliza. Quem adora, liberta com paixão, com humildade. Quem adora não fica parado. Concluindo, aqui está a conclusão desta manhã. O altar não é um lugar, é uma postura. Altar não é um lugar, é uma postura que eu e você tomamos diante de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento, queridos. A adoração além do púlpito é um estilo de vida. Um estilo de vida de quem vive no altar todos os dias. Que esta ministração nesta manhã, queridos, seja para nós algo que nos leve a um novo nível de adorar ao Senhor. Você pode nunca cantar num púlpito, nunca pegar um microfone, mas pode ser um grande e verdadeiro adorador diante de Deus. Porque não tem nada a ver com isso. Feche os seus olhos. Paulo, ele nos convida a nos oferecermos como sacrifício vivos. Isso é uma adoração além do púlpito. É uma entrega constante, diária, silenciosa, mas poderosa. Deus está procurando adoradores, não artistas, não músicos apenas, mas homens e mulheres com o coração rendidos, que vivem adorando com suas palavras, mas também com as suas atitudes. Nós podemos ser essas pessoas, queridos, mesmo sem microfone, mesmo sem púlpitos, mesmo sem palco, mesmo em silêncio. Quando o céu olha para a terra, ele procura adoradores em espírito e em verdade. O céu não está buscando celebridades, o céu não está buscando pessoas com performance, mas com corações rendidos. E no final de contas, o que mais importa é que Deus não mede a adoração pela nossa visibilidade ou por projeções, mas por consagração.
por aquilo que nós nos rendemos diante do Senhor, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1. Pai, nós estamos aqui nesta manhã e eu creio que o Senhor nos chama de volta ao altar da vida de um adorador, não apenas para um púlpito, mas para a vida que é um culto diário, no nosso dia a dia, adorando com a vida, adorando com fidelidade, com entrega, com propósito. E nós oramos nesta manhã, Senhor, queremos te adorar além do púlpito, queremos que a nossa vida inteira seja uma oferta viva. Entendemos que a nossa adoração não pode se limitar àquilo que nós fazemos diante das pessoas. Jesus, Tu és a nossa própria vida. E nós queremos te adorar com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, com o nosso tempo, com o nosso jeito de ser, de viver, não apenas com canções, mas com obediência. Transforma o nosso coração e faz de nós adoradores em espírito e em verdade. Que as nossas palavras, nossas decisões, nossas atitudes, elas preguem mais altos do que os cânticos que nós cantamos, Senhor. Que as nossas vidas, Pai, sejam um púlpito, onde o Teu nome seja glorificado e o Senhor receba a glória através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Te adoramos, te engrandecemos, bendizemos a Ti. Amém e amém. Amém, queridos.